Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar a planilha de controle de refeições do Excel Genial para que você consiga ter uma previsibilidade de quanto de cada ingrediente você vai gastar, você vai ter que comprar para fazer as suas refeições da semana. Isso serve para quem quer controlar os ingredientes da sua semana, daquela sua dieta que está fazendo e precisa saber quanto que vai gastar no mercado. E serve também para quem tem um restaurante e gostaria de ter uma previsibilidade um pouco maior do que vai ser precisado comprar e aí, consequentemente, ter uma economia muito mais inteligente na hora de fazer as compras. Para utilizar essa planilha, eu trouxe aqui dois exemplos, que são os exemplos que vocês estão vendo. Nós vamos simular que nós temos um restaurante que vende filé com fritas e também bife a cavalo, sendo que os ingredientes e a quantidade de cada ingrediente são esses que vocês estão vendo na tela. A partir dessas informações, nós vamos montar o cardápio da semana, uma expectativa de quanto que vai ser vendido em cada dia, e nós vamos ter numa planilha principal quanto de cada ingrediente ao todo vai precisar ser comprado. Nós sempre passamos primeiro pelas medidas, então você cadastra as medidas que vão ser utilizadas, depois você cadastra os ingredientes, depois você cadastra o nome dos pratos e depois você cadastra a quantidade de ingrediente em cada uma das receitas. E por fim, você tem um planejamento da semana que você insere uma data inicial, ele traz a semana toda a partir daquela data. Em cada um dos dias você informa o prato que você cadastrou, a quantidade, e com todo esse processo ele vai conseguir calcular quanto de ingrediente você terá que comprar, já que essa é a quantidade de ingrediente que vai ser consumido naquela semana. Então, antes de começar, nós precisamos cadastrar primeiro as medidas. Note que nós temos algumas informações aqui no filé com fritas e no bife a cavalo, e todas essas medidas que aqui estão já estão cadastradas. Você percebe que gramas já está cadastrado e todos esses outros itens são itens de quantidade. E a quantidade já está aqui. Caso tivesse alguma medida que não estivesse na tabela, você viria na linha seguinte a tabela, colocaria a abreviação dessa medida e o nome da medida para você utilizar dentro das receitas. Nesse caso já temos tudo, não vamos precisar mexer. Depois nos ingredientes, você vai cadastrar todos os ingredientes que você vai utilizar dentro dos seus pratos. Note que eu já tenho cadastrado arroz, feijão e alho. Nesse caso aqui o arroz ele está como quilo. Você pode selecionar a medida de acordo com o que você cadastrou. Todas as opções que você colocou aqui vão aparecer aqui. E eu só vou mudar o arroz de quilo para grama, porque por algum motivo no meu restaurante eu prefiro utilizar o arroz em grama. Ah não, eu vou utilizar em quilo. Então você coloca quilo e quando você for entrar com as medidas voltadas a arroz, você tem que voltar com a informação em quilo. Então o 125 grama, por exemplo, vai ser 0,125 quilo. Nesse caso, como eu prefiro um pouco mais fácil, eu vou deixar em grama porque é mais fácil para mim. E aí você vai inserindo os ingredientes e qual medida aquilo se refere. Por que é importante você colocar a medida? Porque essa medida ela vai ser calculada com base no que você colocou. Então, quando no fim eu falar que a quantidade é de, por exemplo, 1.000 do arroz, não é 1.000 quilos nesse caso, é 1.000 gramas. Por que 1.000 gramas? Porque você cadastrou a medida principal como grama. Então, o número que estiver conversando aqui e o número que você for inserir lá dentro da receita, lá dentro do prato, você precisa informar de acordo com a medida que está aqui. A planilha vai te lembrar disso durante todo o trajeto, ou seja, ela vai te avisando qual que é a medida quando você selecionar um determinado ingrediente. Então nós já temos o arroz aqui, que está em gramas, que é o que a gente utiliza, o alho também já está cadastrado, ele está em gramas. Precisamos cadastrar aqui do filé com fritas o bife, então vou vir aqui na linha seguinte, ao término da tabela, e vou colocar bife. O bife eu controlo em quantidade, e aí você faz esse processo. Aqui em anotação é para você deixar algo anotado, né? Por exemplo, esse bife é corte XPTO. Então você consegue deixar anotado para que quando você voltar aqui para consultar o total de ingredientes que vai ser utilizado naquela semana, você consiga bater o olho, ver a sua anotação e tirar alguma conclusão que é importante. A quantidade, nesse caso aqui, bem como diversos outros casos dentro da planilha, ela está com a corzinha diferente aqui em cima. E você percebe que tem uma observação de que esse campo é automático. Então você não precisa entrar com dados aqui, porque é justamente aqui que ele vai fazer todo o processo de cálculo para chegar em quanto desse ingrediente foi consumido nas refeições da semana. Então já cadastramos o bife, agora vamos cadastrar a cebola. A cebola vai ser em quantidade também, então cebola, quantidade. E aí, por fim, no caso do filé com fritas, batata. Nós precisamos colocar batata
E aqui a batata também é em quantidade nesse caso, porque eu vou fazer a batata frita e não estou comprando aquele pacote congelado, né? Se fosse o pacote congelado, você colocaria batata congelada, provavelmente medida em quilos, e aí você ia entrar com esse ingrediente depois durante as suas refeições. Já temos os ingredientes do filé com fritas, agora vamos colocar o bife a cavalo. Já tem o arroz, já tem o alho, já tem o bife, já tem a batata, só não tem os ovos. Então eu vou vir aqui e vou cadastrar o ovo também em quantidade, e aí ele vai aparecer aqui para mim depois quanto desse ingrediente eu utilizei. Uma vez passado por todos os ingredientes, você vai cadastrar os pratos. Então você vem aqui nessa aba e aqui você precisa colocar o nome de todos os pratos que você vai poder colocar lá no seu calendário. Os nomes que você inserir aqui são os nomes que vão ser possíveis você selecionar aqui depois. Então nesse momento eu tenho feijão completo e bife acebolado cadastrados. Tenho esses dois aqui. A partir do momento que eu coloco, por exemplo, o filé com fritas, na linha seguinte, filé com fritas, ele fica disponível para eu selecionar aqui no cardápio. Então você já vai ter essa opção quando você clica aqui. Mais uma vez, a coluna da frente ela está destacada, está como automático, porque ela tem fórmula, você não mexe, então você não vai mexer aqui. Quando você terminou um, você já pode ir para o outro. Ó. Bife a cavalo é o próximo. Então você vai na linha seguinte, a linha que seria a linha seguinte à sua tabela e coloca bife a cavalo. E aí ele vai colocar esse item dentro da sua relação de pratos e também vai deixar disponível para você clicar aqui e selecionar ele depois. Então nós já temos cadastradas as medidas, os ingredientes que você vai utilizar, o nome dos pratos e agora nós temos que cadastrar as receitas. Para cadastrar as receitas também é muito simples, você precisa inserir 3 informações. O nome do prato, que você vai inserir uma única vez quando você estiver colocando os itens em sequência, o ingrediente e a quantidade unitária daquele ingrediente dentro daquele prato. Daqui para frente o processo vai ser automático, ou seja, ele vai recuperar a medida desse ingrediente que você informou aqui no cadastro. Ele vai fazer uma fórmula para ele considerar o prato, depois eu mostro para você. Ele vai ver a quantidade de pratos que você vai ter disso aqui como todo e depois a quantidade multiplicando o valor unitário. Então vamos cadastrar aqui, por exemplo, o filé com fritas. Para selecionar o filé com fritas, você vai na linha seguinte ao término da sua tabela e seleciona o filé com fritas. Já vai ter uma caixinha com todas as opções disponíveis aqui para você. Quando você clicar, a linha vai ser criada e aí você precisa selecionar o ingrediente. Então você vem aqui e vai colocar arroz. Então você vem aqui e coloca arroz. Ele já fala para você que é em gramas, ele vai te lembrar que é em gramas essa medida, então você tem que inserir a quantidade em gramas. São 125 gramas. Você vem aqui e coloca 1, 2, 5. 125 gramas de arroz. O outro ingrediente, que é o alho, 5 gramas de alho, você vai ter que inserir na linha seguinte. E aqui, como já está na onda do filé com fritas, você vai inserir o filé com fritas uma vez, quando você tiver com os ingredientes em sequência, como é aqui. Então não preciso vir aqui selecionar filé com fritas, eu vou vir aqui e vou selecionar direto o alho. Ó. Por quê? Como você deixou em branco aqui, não deixou nenhum prato selecionado, ele vai entender que é do prato anterior, que é filé com fritas. Então, nesse caso, ele vai colocar alho pertencente ao filé com fritas. Verifica se está certinho isso aqui para não ter erro nenhum. Nesse caso, deu certo. E aí você vai inserir a informação. Quanto de alho é 5 gramas também. Então, você vem aqui e coloca 5 gramas. Depois nós temos que informar o bife. Você vem aqui e seleciona o bife. Não precisa colocar o nome do prato, como eu falei. Quantos bifes serão? Um bife. Depois você vem e coloca cebola. Meia cebola. Também em quantidade. Ele sempre vai te lembrar a medida. E por fim, as batatas. Você vem aqui e coloca batata. 2 batatas. Então já está cadastrado esse seu prato. Nós transformamos isso aqui em uma informação para o Excel. Agora você vai colocar o bife a cavalo. Então você vai vir aqui no bife a cavalo. Dessa vez eu vou ter que selecionar o nome do prato, porque se eu ir direto no ingrediente aqui, ele vai me colocar filé com fritas. Ó. Se eu selecionar arroz direto aqui, filé com fritas. Então preciso colocar aqui bife a cavalo, porque aí ele vai entender que agora é bife a cavalo. Se você não colocar mais nada daqui para baixo, vai valer o último, que vai ser bife a cavalo. É importante que você não repita os ingredientes dentro do mesmo prato. Então, olha só, arroz, você vai colocar uma vez só aqui no bife a cavalo. Mas vai aparecer diversas vezes porque vai ter outros pratos que usam arroz também. Então, vamos lá, bife a cavalo, arroz. Quanto de arroz? 125 gramas. Aqui vai ter alho também, que vão ser os mesmos 5 gramas. Aí nós temos um bife, então você vai selecionar bife aqui, vai ser um bife.
Ovos, nós teremos 2. E, por fim, batata, você vai selecionar uma batatinha só. Então, batata, uma batata só. Então, você percebe que esse modelinho aqui é o modelinho que nós trouxemos para cá. As informações que estão lá estão aqui e a planilha já vai conseguir, cada vez que você chamar um bife a cavalo, por exemplo, ela sabe que vai ter que consumir essa quantidade aqui. O que é interessante que nós fizemos até agora? Tudo que nós fizemos até agora, você vai fazer uma única vez. A receita não deve mudar, a menos que você mude a sua receita, coloque mais de uma coisa, menos de outra coisa, você vai aqui e vai mudar. Por exemplo, filé com fritas, os clientes estão pedindo mais cebola. Você percebe que está tendo uma reclamação porque está vindo pouca cebola, por exemplo. Você vai mudar para uma cebola aqui. Mas esse processo de cadastrar os ingredientes, você vai fazer uma vez só. Então isso que é interessante, você não vai ter que ficar entrando toda vez. O que você vai ter que entrar toda vez? Depois que você já mudou aqui, tanto para a medida, quanto para o ingrediente, quanto para os pratos, quanto para as receitas, você vai para o planejamento da semana. Aqui o que você vai fazer? Você vai inserir nessa célula a data de referência. Eu vou colocar, por exemplo, a data de 16/1 de 2023. E ele vai trazer para você algumas informações. Primeiro, que dia da semana é essa data aqui? É uma segunda-feira. Depois disso, ele vai falar quais são os dias da semana depois desse dia aqui. Então, ele vai trazer os 7 dias a partir daquele. Esse é o primeiro, o segundo, o terceiro. E assim nós vamos até o 7º dia, né, o 6º dia depois daquele e o 7º dia nesse período. Então, você consegue planejar por 7 dias. Se você for uma pessoa que quer organizar suas refeições, você vai conseguir organizar as refeições da semana. Se você tiver um restaurante, você vai conseguir prever todo o seu movimento da semana, quanto que você precisa comprar para a semana. Já é uma informação bastante rica que você vai ter com esse nosso controle de refeições. E aqui você vai poder colocar até 30 pratos. Então, cada linha é um prato. Se você colocar um prato aqui, por exemplo, filé com fritas, você vai ter que informar filé com fritas e vai ter que informar quantidade para aquele dia. Note que esse bloco aqui, separado pela linha que está em verde, é do dia 16. Depois esse bloco aqui, separado também com linhas verdes, é para o dia 17. E assim de forma sucessiva. Então você vai sempre selecionar para um dia o prato e a quantidade daquele prato naquele dia. Veja bem, um exemplo, filé com fritas no dia 16/1. Eu vou aqui prever que no meu restaurante, por exemplo, eu vou vender 10 desse na segunda-feira. Pô, segunda-feira é mais movimentado, tal, estou vendendo 10. E aí essa informação vai voltar para todo o processo de cálculo que você informou. Então, por exemplo, aqui eu já vejo que de filé com fritas eu vou ter 10 pratos. Se eu vou ter 10 pratos, em cada prato eu gasto essa quantidade, significa que ao todo eu vou gastar essa quantidade aqui. E aí depois eu volto somando e vejo quanto de ingrediente eu vou ter desse item aqui lá no meu controle de receitas. E além do filé com fritas que são 10, eu vou colocar o bife a cavalo, só que o bife a cavalo é mais forte, tem uma demanda de 25 nesse dia. Vai acontecer a mesma coisa. Aqui nas receitas ele vai considerar 25 pratos, vai colocar essa quantidade para cada ingrediente e depois aqui nos ingredientes ele vai somar tudo, porque aqui ele vai estar somando tanto o bife a cavalo quanto o filé com fritas. Ele vai somar tudo que é arroz. Aí ele vai pegar do filé com fritas e do bife a cavalo e vai trazer aqui para você. Então, no fim das contas, o que você precisa fazer? Você precisa cadastrar todos os ingredientes, todos os pratos, todas as receitas, vir aqui no planejamento e selecionar tanto o prato quanto a quantidade e, no fim de tudo, voltar aqui para essa aba, cadastro de ingredientes. É isso aqui que você vai ter que pegar para sua listinha de compras. Você vai precisar de 35 bifes, você vai precisar de 5 cebolas, você vai precisar de 45 batatas, você vai precisar de 50 ovos, você vai precisar de 4.300 gramas de arroz, que é 4,375 quilos. Então você vai precisar de tudo isso aqui para conseguir dar conta de fazer esse planejamento. O que vai mudar na sua rotina? Toda vez você vai atualizar esse planejamento, mudando as quantidades ou os pratos. Então, se você trabalhar com prato móvel, você vem aqui e seleciona o prato. E aí depois você volta aqui para os ingredientes e vai pegar essa relação aqui que está na quantidade e fazer a sua compra da semana. Então essa planilha é feita para facilitar a sua vida, essa planilha é feita para te auxiliar e com certeza vai evitar um desperdício grande de dinheiro, porque você não vai mais comprar item que deve estragar e também não vai correr risco de faltar alguma coisa durante seu planejamento de refeições da semana.